Bom dia, feliz ano novo, que esse novo ano que está começando seja de muitas bênçãos, vitórias, conquistas e realizações. E que você busque muito ao Senhor. Eu quero ler com você hoje Jeremias 29, a partir do versículo 11, diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Então aqui o profeta Jeremias diz, né? Porque eu bem sei os pensamentos. Então Deus, ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. Deus tem o melhor para mim e para você. E quando que nós nos aproximamos de Deus? Através da oração. Quando nós oramos, nós nos aproximamos de Deus. Aqui diz, né? Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então, quando nós oramos, nós nos conectamos com Deus. Mas oração não é aquela coisa ensaiada, que todo dia você diz, Senhor, muito obrigado por esse novo dia, gratidão por isso, por aquilo. Não. É conversar com Deus. É abrir o teu coração, é conversar com Ele. Ele é o teu Pai, Ele é o teu amigo. Ele inclina os ouvidos para ouvir. Ele quer que você diga aquilo que você quer, aquilo que você precisa. A palavra diz, abre a tua boca e eu a encherei. Então, fale com Deus, converse com Deus. Como você conversa com um amigo, conversa com Ele. Rasgue o teu coração, diga, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem me guardado, o Senhor é comigo. Gratidão por tudo que eu tenho, gratidão por ter chegado até aqui. Se eu estou até aqui, foi porque até aqui tu tem me sustentado. E vá orando, vá falando, vá dizendo, vá glorificando, vá exaltando o nome dele, reconhecendo a soberania dele, a grandeza dele. Reconheça, louve, adore. Isso é orar. É orar em todo tempo, como diz a palavra, sem cessar. Nós precisamos ter estes momentos com Deus todos os dias, né? E outra coisa, é necessário que quando nós vamos orar, não tenhamos distrações. Não deixe o teu celular perto de você. Se você usa ele para colocar um louvor, se bipar, se entrar notificação, coloque ele então no modo avião, mas não se disperse com essas coisas. Se você estiver esperando uma ligação, então, não adianta. Conecte com Deus de verdade. Entra naquela atmosfera, coloca um louvor, um fundo musical, fala com Ele, ore em línguas, busque, chore, rasgue o teu coração, coloque diante dele as tuas necessidades, mas não se distrai. Deus, ele realiza, né, os nossos desejos, mas os nossos olhos precisam estar nele. O nosso coração precisa estar voltado para ele. Então comece esse novo ano de uma forma diferente. Orando, buscando, glorificando, adorando. Busque a Deus. Por mais difícil que esteja, se levantou uma luta,
você vai combater aquele combate. E como é que nós combatemos o combate? Quando nós estamos firmados naquilo que Deus nos mandou fazer. Aí nós combatemos o bom combate. Paulo disse: percorri a carreira, combati o bom combate, percorri a carreira e guardei a fé. Mas por que Paulo combateu o bom combate? Porque Paulo seguia todas as instruções do Espírito Santo. Todas. Se ele estava na cadeia, ele estava louvando e glorificando a Deus. Em todos os momentos. Quem olhava dizia que Paulo era louco. Mas ele louvava, ele glorificava e Deus o tirava daquela situação. Paulo passou por naufrágios, Paulo passou por muitas situações, mas Deus usou grandiosamente a vida dele, porque ele se deixou ser guiado pelo Espírito Santo todo o tempo. Se o Espírito dizia você não vai para tal lugar, ele não ia. Então nós precisamos ser sensíveis a ouvir a voz do Espírito, a direção do Espírito, ser conduzido por ele, mas nós só vamos combater o bom combate, a luta que se levantar, se nós estivermos firmados, conectados e direcionados pelo Espírito de Deus. Senão, não acontece. Não acontece. Nós precisamos ter aquela palavra no nosso coração, que quando se levantar aquele problema, o Espírito Santo te lembra daquela palavra e você vai profetizar ela diante daquela situação que se levantou. E você vai ficar orando em cima daquela palavra que foi liberada para você, com as armas da boa milícia. Nós combatemos o bom combate. E como Paulo disse, ele percorreu a carreira, combateu o bom combate e guardou a fé. Isso é muito importante. Nós temos que guardar a nossa fé, guardar o nosso coração em todo o tempo. Situações difíceis, lutas, perseguições, tristezas, luto. Nós vamos passar por isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Quando o justo clama, o Senhor ouve. O meu socorro vem do Senhor. O salmista disse: levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. E o nosso socorro vem dele quando nós estamos conectados com ele, quando nós temos intimidade com ele. Então, que esse ano você comece assim. Tire um tempo, ore, medite nas Escrituras, louve, glorifique, exalte o nome do Senhor. Se você está triste, coloca um louvor. Liga na TV, o YouTube, liga lá. Coloca nos louvores, deixa os louvores dentro da tua casa. Daqui a pouco você vê que aquilo começa a mudar. Você começa a cantar. Você não precisa ser o cantor. O teu louvor tem que vir do teu coração. A palavra diz que o Senhor busca os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é o timbre de voz, é em espírito e em verdade. Ser verdadeiro com Deus. No teu louvor, na tua adoração, na conversa com Ele, no nosso diálogo diário com Ele. Isso é um devocional. É nós tirarmos o tempo devido para Ele, conversar com Ele. Colocar, Senhor, eu preciso disso. Lá no meu trabalho, a minha meta é essa. Me ajuda a alcançar. Manda os clientes, manda as pessoas até lá. É isso. Senhor, o milagre é contigo.
O que é possível para mim eu estou fazendo, mas o impossível é contigo. E Deus sempre prove. Deus sempre nos surpreende. É só nós termos fé. É só nós confiarmos. Você já pensou em Abraão, quando Deus mandou que ele fosse e levasse o seu filho e oferecesse em holocausto? Holocausto, quando eles ofereciam um animal a Deus em holocausto, ele era partido ao meio e ele tinha que ser queimado totalmente. Era isso que era para Abraão fazer. Deus estava provando a fé dele, a fidelidade. O Abraão foi crendo em todo momento que mesmo que ele tivesse partido o filho no meio e tivesse queimado, ele disse que Deus era poderoso para ressuscitar ele dos mortos. Se ele deu Isaac, ele traria vida novamente. Olha a fé desse homem. Quando Deus chamou ele e disse: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te disser. Ele não sabia para onde ele iria, mas ele foi. Ele creu, ele confiou, ele obedeceu. Então nós precisamos obedecer a Deus. Se nós quisermos vencer os combates, as lutas, as tempestades, nós precisamos ser obedientes. E tenha fé, permaneça, tenha atitude. Não seja inconstante, não se deixe levar por doutrinas, por más conversações, maus conselhos, mas seja direcionado somente pelo Espírito de Deus. E Deus realiza, sim, os nossos sonhos, o nosso desejo, Ele trabalha ao nosso favor, mas os nossos olhos precisam estar nele. Ele deve ser a prioridade na nossa vida. O Abraão foi chamado amigo de Deus. E você? Como tem sido chamado? Deus, Ele quer que você tenha conexão, intimidade. Ele quer que você vença as lutas, as adversidades. Por quê? A palavra diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se você está em Cristo, você pode todas as coisas. Se Cristo está em você, você pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem tem te fortalecido? Quem tem te guardado? A palavra diz que se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver guardando, em vão vigia a sentinela. É a mesma coisa que ter um guarda lá, guardando, né? Um soldado. Mas se o Senhor não estiver ali na frente, ele está sujeito a ser assaltado, a ter o local invadido. Quando eu trabalhava na área da vigilância, sempre eu orava. E oro, né, pelos meus ex-colegas de profissão, para que Deus os guarde. Sempre pedia: Senhor, acampa os teus anjos ao redor daquela empresa. Guarda a nós de dia os que trabalham de noite, de invasões, de assalto, de tentativas de assalto. E graças a Deus, Deus sempre nos livrou, Deus sempre nos guardou. Mas em vão nós iríamos vigiar se Ele não estivesse guardando, se Ele não estivesse na frente. Então coloque Deus sempre na frente de tudo aquilo que você for fazer. Ore,
abençoe a tua casa, consagre a tua casa, consagre o teu dia, consagre a tua família, o teu trabalho, o teu carro, a tua ida, a tua volta. Porque a palavra diz que Ele dá ordem aos seus anjos a nosso respeito, para nos livrar e nos guardar aonde quer que nós estivermos. Então lembre a Deus disso. Diga, Senhor, a tua palavra diz assim. Então que os teus anjos estejam acampados ao meu redor, do meu esposo, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, dos meus filhos, né? Enfim, da minha família. Guarda aquele carro que ele dirige, que ela dirige, traz em segurança, leva em segurança, Pai. Que eles cuidem de cada roda, de cada pneu. Que o Senhor guarde, que o Senhor cuide, dê o livramento. É assim. Então, fale a palavra que está no teu coração. A palavra diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. Só que Ele só livra aquele que está guardado nele, aquele que confia, aquele que espera, aquele que não retrocede, aquele que está ali com os olhos fixos nele, crendo que o sustento, que a provisão e que a bênção vem dele. Então guarde esta palavra no teu coração. Inicie este ano assim, orando, buscando, louvando, crendo, confiando. Tenha uma fé inabalável. Busque a Deus e você vai entender o que é combater um bom combate, passar por uma luta, crendo, confiando e não deixando que nada te desestabilize, que nada te tire os olhos dele e nem da palavra que foi liberada para a tua vida. A palavra diz que a palavra de Deus, ela não volta vazia, mas ela prospera para aquilo que ele enviou. Então guarde esta palavra, reflita nesta palavra e que você seja abençoado grandiosamente. Quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que o Senhor venha fortalecer, direcionar, que elas tenham intimidade contigo, que elas te busquem, que elas estejam conectadas contigo, que elas aprendam a ter intimidade contigo, Pai. Que elas deixem que o Senhor as pegue no colo, que o Senhor cuide delas. Diga para Ele, Pai, eu preciso de um colo, preciso de um abraço, preciso de um carinho. Peça para Ele. Aceite a paternidade do Pai. E Deus, Ele cuida de nós. Você pode ter passado uma infância difícil de repente. Você foi rejeitado ou você foi adotado por outra pessoa, mas Ele nunca te abandona. A palavra diz que pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas Ele não esquece de nós. Então, aceite a paternidade de Deus. Deixe o Senhor cuidar de ti. Se um dia você foi abandonado, a pessoa que te abandonou, ela teve os seus motivos, não julgue ela. De repente ela não queria que você passasse necessidade, que você passasse fome junto com ela. E ela resolveu te deixar com uma outra família, pensando no teu melhor. O Espírito Santo me moveu a falar isso. É porque alguém vai ouvir e precisa ouvir isso. Então, aceite a paternidade. Você tem um pai que te ama, que cuida de você, que mandou o filho dele morrer naquela cruz para que você pudesse estar aqui hoje. Então, guarde esta palavra, reflita nela, aceite. O Pai está de braços abertos para te receber. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente, em nome de Jesus.